Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre pH e pOH. Vamos para a aula? Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like nesse vídeo se você gostar e o seu comentário. Já falamos nas aulas anteriores sobre o tema de equilíbrio iônico e hoje falaremos sobre pH e pOH. Então, como a gente mede o caráter ácido-básico de uma solução, de uma substância? Esse é um assunto de grande importância, não só nos nossos trabalhos científicos específicos, mas também no nosso cotidiano. Por exemplo, nos clubes, é muito comum a medida do pH da água da piscina e muitas vezes é necessário corrigir esse pH com a adição de produtos químicos apropriados. Isso também acontece com aquários para a criação de peixes. Então, o pH da piscina é medido com uma escala de cores dos indicadores universais, como vocês podem ver na foto, e mostra o grau de acidez ou de basicidade da água de uma piscina. E o valor desse pH deve estar entre 7,2 e 7,8. É também comum nós fazermos o controle da acidez do solo para possibilitar certas culturas agrícolas. Aqui nós temos o exemplo de flores mais azuladas e mais arroxeadas, E é através da biodisponibilidade de alumínio e do pH no solo que as hortênsias adquirem essa ampla gama de cores. Dependendo do tipo de solo, elas podem sair de uma cor ou de outra. Também, muito comum na agricultura, é a aplicação de controle da acidez do solo com a calagem, que é esse processo, está sendo mostrado nessa foto, onde algumas culturas se desenvolvem melhor em solos ácidos e outras em solos básicos. Então, é necessário se fazer essa calagem, que é a aplicação de cal viva no solo. Os conceitos de pH e pOH. O que significa esse termo pH? Significa potencial hidrogênio iônico e foi introduzido em 1909 pelo bioquímico dinamarquês Søren Peter Lauritz Sørensen, com o objetivo de facilitar seus trabalhos no controle de qualidade de cervejas. Então, o cálculo do pH pode ser feito por meio das expressões pH é igual ao logaritmo negativo da concentração de H+, ou pH é o log de 1 sobre a concentração de H+. Através das duas formas, você consegue encontrar o valor de pH de uma solução, de uma substância. De maneira semelhante, nós também podemos determinar o pOH, que é o potencial hidroxiliônico de uma solução. Então, o pOH será dado por logaritmo negativo da concentração de OH-, ou também logaritmo de 1 sobre a concentração de OH-. O cálculo de pH e de pOH é feito de forma simples, porque nós trabalhamos geralmente com concentrações na base 10. Eu sugiro que você revise esse conceito de logaritmo, caso você tenha alguma dificuldade em matemática. Como eu já deixei alguns cards linkados, vou deixar mais uma vez uma revisão com uma outra professora de logaritmos. A concentração de H+ de uma substância, por exemplo, aqui, ela foi dada como 10 a menos 6 mol por litro, ou às vezes pode aparecer 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, E nós sabemos que o pH é o logaritmo negativo da concentração de H+, nós substituímos esse H+ pelo valor que nos foi fornecido, e há uma propriedade dos logaritmos que nós podemos pegar o expoente e trazer para frente do logaritmo, multiplicando todo o resto. Então, ficaria menos, que já vem da própria fórmula, menos 6, que veio do expoente, vezes log de 10. E log de 10 na base 10 é 1, então por isso nós podemos aqui simplesmente cancelar, Ficando menos 6, o pH resultante é 6. De uma forma geral, nós podemos
simplificar dizendo que a concentração de H+, já que era 10 a menos 6, esse menos 6, a gente troca o sinal dele e já fica a resposta direto, se a gente trabalhar com base 10. Outro exemplo aqui, exemplo 2, é também calculando a concentração de OH-. Aqui foi nos dado 10 elevado a menos 5 mol por litro, que também poderia ser expresso assim, 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, né? E o POH é o logaritmo negativo da concentração de OH-. Também nós podemos usar a mesma propriedade, que trazendo o número do expoente para a frente do logaritmo, nós temos, então, menos 5, log de 10 da base 10, que é 1. Então, nós temos o POH igual a 5. Também nós podemos simplesmente pegar o expoente e trocar o sinal dele por positivo, no caso, né? E teremos o POH igual a 5. Lembrando que nós já dissemos na aula anterior sobre produto iônico da água e autoionização da água, que a concentração de H+ é igual à concentração de OH- em soluções neutras, né? Que corresponde a 10 a menos 7 mol por litro a menos 1. Portanto, nós podemos dizer que pH é igual a POH, que é igual a 7, e que a soma de pH mais POH será 14. Veremos outros exemplos aqui. Valores de pH e POH na água pura. Então, nós sabemos que a concentração de H+ será igual a 10 a menos 7 mol por litro, de OH- será também igual a 10 a menos 7 mol por litro, logo, o pH será igual a 7 e o POH também será igual a 7. Em soluções ácidas, nós teremos que a concentração de H+ vai ser maior que 10 a menos 7 mol por litro, e concentração de OH- vai ser menor que 10 a menos 7 mol por litro. Veja que o pH, nesse caso, ele é diferente, né? Aqui o pH vai ser menor que 7, veja que é diferente, aqui a concentração maior que 10 a menos 7 nos dará um pH menor que 7. E o POH terá um valor maior do que 7. Também veja que é o contrário aqui em relação à concentração de OH-, correto? Vejamos então aqui em soluções básicas, a concentração de H+ será menor que 10 a menos 7 mol por litro e OH- será maior que 10 a menos 7 mol por litro. Logo, o pH menor que 7 e o POH maior que 7. Vamos ver isso em escala de pH e POH. Quando nós temos uma concentração de H+ igual a 10 elevado a 0, o pH será 0, muito ácido. A concentração de H+ igual a 10 a menos 1, o pH será 1. E assim você observa que o pH vai variando, né? Aqui a concentração de H+, olha, 10 a menos 2, o pH 2. 10 a menos 3, pH 3. 10 a menos 4, pH 4. 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 6, pH 6. Essas concentrações são as concentrações que nós consideramos de pH ácido, né? Abaixo de 7 nós temos pH ácido. Igual a 7, nós teremos a concentração de H+, 10 a menos 7. Da mesma forma, aqui a concentração de OH-. Quando nós tivermos concentração de OH- igual a 10 a menos 7, POH será igual a 7. E se nós tivermos as concentrações aqui, olha, maior do que 10 a menos 7 de OH-, então 10 a menos 8 de OH-, nós teremos pH igual a 8. 10 a menos 9, a concentração de OH-, pH igual a 9. 10 a menos 10, pH 10. 10 a menos 11, pH 11. 10 a menos 12, pH 12. 10 a menos 13, pH 13. 10 a menos 14, pH 14. Então, observe que valores de pH acima de 7 nos dão soluções básicas. Conclusão: quanto maior a concentração em mol por litro dos íons H+, maior será a acidez do meio em questão e menor o pH medido. Valores de pH abaixo de 7 são substâncias ácidas.
E quanto maior a concentração em mol por litro dos íons OH-, maior a basicidade ou a alcalinidade da substância e do meio em questão, porém maior o pH. O valor acima de 7, nós teremos o pH básico. Então, grandes variações na concentração de H+, resultam em pequenas variações no valor de pH. Vamos ver como exemplo aqui. No caso da água pura, uma solução de água pura vai ter concentração de H+ igual a 10 a menos 7 e o pH vai ser igual a 7. Uma solução de ácido clorídrico com concentração 0,0001 mol por litro é a mesma coisa que dizer que ela terá a concentração de H+ igual a 10 a menos 4 e o pH dela será 4. Uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro terá a concentração de H+ igual a 10 a menos 1 e o pH igual a 1. Então, veja que a acidez cresce, certo? Aumenta a concentração de H+, e o pH decresce. Olha só, ele estava em 7 e foi para 1. Então, quanto mais perto de 0, mais ácida é a solução. Aqui também nós podemos ver outros exemplos. Concentração de H+ igual a 10 a menos 2, o pH vai ser 2. Como a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14, então a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 12. Por analogia, o pOH vai ser 12. Lembra que eu falei que a soma de pH mais pOH é sempre 14? Então, aqui está, mais uma vez, a comprovação, né? Quando a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7, o pH vai ser 7, a concentração de OH- também vai ser igual a 10 a menos 7, o pOH vai ser 7. Quando a concentração de H+ é 10 a menos 10, o pH vai ser 10, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 4 e o pOH vai ser 4. Resumindo todos os conceitos que envolvem concentração de íons H+ e OH-, além de pH e pOH, podemos montar o esquema comparativo apresentado a seguir. Então, a água pura e soluções neutras a 25 graus terão valores de concentração de íon hidrônio ou H+ igual a 10 a menos 7, íon OH- igual a 10 a menos 7, pH e pOH serão 7. À medida que nós vamos aqui para o lado da direita, a concentração de H+, ou aqui também representado como H3O+, ela é decrescente e a concentração de OH- é crescente. E à medida que vamos para a esquerda, a concentração de H3O+, ou H+, como queira chamar, é crescente e OH- é decrescente. Então, pH acima de 7 soluções básicas, de 7 acima até 14 ou 15, né? E pH abaixo de 7 até 0 ou menos 1, soluções ácidas. Aqui nós temos uma pequena noção do pH das substâncias ao nosso redor. Por exemplo, o ácido clorídrico tem pH perto de 0, o suco de limão pH entre 2,2 e 2,4, bem ácido, né? A água gaseificada pH 3,9, o leite pH 6,4. Aqui ainda na parte ácida, o suco gástrico pH entre 1 e 3, o vinagre pH entre 2,4 e 3,4, a cerveja pH entre 4 e 4,5. Substância neutra, a água, né? O sangue está bem próximo da neutralidade, pH 7,4, a água do mar pH entre 7 e 8,3. E aqui vem as substâncias básicas, bicarbonato de sódio 0,1 mol por litro, pH é 8,4, o leite de magnésio é uma substância básica, pH 10,5, substâncias de produtos de limpeza, Ajax, Fúria, pH 11,9, e o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte, pH 14. Nós temos então um exercício resolvido com esse tema. Qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 10 a menos 8? A solução será ácida, básica ou neutra. Então, por definição,
nós sabemos que pH é igual a menos logaritmo de concentração de H+. Foi dado que a concentração de H+, é igual a 10 a menos 8. Nós temos a propriedade que podemos trazer o expoente multiplicando aqui na frente, né? Então, nós sabemos que o pH será 8. Se o pH é maior que 7, podemos então afirmar que a solução é básica. Um outro exercício resolvido. Calcule o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é concentração de H+ igual a 3,45 vezes 10 a menos 11 mol por litro, sabendo que o exercício nos deu o valor de logaritmo de 3,45, que vale 0,54. A gente não é obrigado a saber logaritmos em outras bases de outros valores, né? Então é importante que a questão nos forneça ou que de alguma forma nós calculemos. A definição de pH, como nós já dissemos, é menos log de concentração de H+. Então, pH vai ser igual a menos log de 3,45 vezes 10 a menos 11. A propriedade matemática do logaritmo diz que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos dos fatores. Então, nós temos que, decompondo essas duas informações, nós teremos menos, que vem da própria fórmula, log de 3,45, e aí vai ser a soma do outro logaritmo, mais log de 10 a menos 11. Log de 10 a menos 11, nós sabemos que é menos 11, e log de 3,45 foi nos dado no enunciado, que vale 0,54. Então, menos 0,54 menos 11, o valor do pH será 10,46, também uma substância básica. Exercício resolvido número 3, em solução aquosa 0,1 m, que significa mol por litro, né, molar. O ácido acético está 1% ionizado. Calcule a concentração hidrogeniônica e o pH da solução. Nessa questão, está falando de um ácido fraco, ou seja, ele foi dado o seu grau de ionização, alfa vale 1% ou 0,01. O caminho mais fácil para resolver essa questão será retomar a tabela que nós já usamos nos exercícios de equilíbrio químico. Então, assim nós temos que no início, a molaridade inicial do ácido acético é 0,1 mol por litro e ionizam-se, o alfa foi nos dado, né, 1% ou mesma coisa que 0,01. Então, 0,01 vezes o alfa, isso aqui é o valor de alfa, né, que foi nos dado, vai dar 10 a menos 3. Portanto, teremos que a molaridade no equilíbrio será 0,1, que era o valor inicial, menos 10 a menos 3, que foi o que nós calculamos. E como que nós chegamos nesses valores para os demais produtos? Como nós temos aqui a proporção de de reagente para de cada um dos produtos, né, um mol aqui, nós podemos então dizer que esses produtos também têm a mesma concentração no equilíbrio, né, de formação, 10 a menos 3 para cada um deles. Como a molaridade no equilíbrio eu já disse, é inicial menos a que estava final, né? E aqui, esse 10 a menos 3 é porque 10 a menos 3 menos 0 vai continuar 10 a menos 3 e, da mesma forma, a concentração do acetato. Note que o pH é um valor que sempre se refere a essa posição da tabela de cálculo, essa posição da concentração do H+. Então, nós sabemos que a concentração do H+ é 10 a menos 3, o pH será 3. Como nós temos sempre potências de 10, a gente usa trazer o expoente para frente, mudar o sinal dele por causa da fórmula do logaritmo de cálculo de pH, né, que usa o logaritmo negativo, então ficando com pH igual a 3. No caso, então, em que alfa é muito baixo, nós temos que a concentração de H+ também poderia ser dada por o M, que é a concentração em mol por litro, vezes o alfa, né? A concentração em mol por litro nos foi dada aqui, ó, 0,1, e o alfa nos foi dado 0,001. Nós também poderíamos resolver dessa forma, um outro tipo de resolução para a mesma questão. Então, teríamos o mesmo valor, que a concentração de H+ seria 10 a menos 3, que também nos daria o mesmo pH
de 3. O exercício resolvido número 4. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 2 mol por litro. O pH de um refresco preparado com 30 ml de suco de limão e água suficiente para completar 300 ml vai ser igual a... Então, observe que o suco de limão ele vai ser diluído de 30 para 300 ml, variou o volume. Lembrando que na diluição, volume inicial vezes a concentração em mol por litro inicial vai ser igual ao volume final vezes a concentração em mol por litro final. Temos nesse problema, então, 30, que é o volume inicial, a molaridade inicial que nos foi dada, que é 10 a menos 2, o 300, que é o volume final, e a concentração de H+, que nós estamos procurando. Então, nós teremos que a concentração de H+, também será igual a 10 a menos 3 mol por litro, e pH será 3, alternativa B. Exercício resolvido número 5. O ácido acético, sendo um ácido fraco, dissocia-se parcialmente em solução aquosa, conforme a seguinte reação. Que nós temos, então, ácido acético mais água, formando o acetato mais o íon hidrônio. Quais são os efeitos da adição de acetato de sódio nesse equilíbrio e no pH da solução? Pelo efeito do íon comum, que nós já estudamos na aula anterior, a adição dos íons acetato vai provocar o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, a fim de que o equilíbrio seja restabelecido. Então, quando nós acrescentamos mais íons acetato, esse equilíbrio vai se deslocar para a esquerda e haverá, então, consumo desses íons H3 ou mais, vai diminuir a concentração desses íons e, consequentemente, se diminui a concentração de H+, ou de H3 ou mais, vai aumentar o pH da solução. Dessa forma, nós marcamos aqui a alternativa E, desloca o equilíbrio para a esquerda e aumenta o pH. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e fique com Deus. Até a próxima aula.